Então, a nossa equipe é formada por Camila Emanuele, Evelyn Vitória, Maria Júlia Pereira, Roberta Vitória, Roberta Caroline e Tayane Catarina. O nosso trabalho é sobre a resposta imune às bactérias. A imunidade às bactérias extracelulares são capazes de replicar fora das células hospedeiras. Muitas espécies diferentes das bactérias extracelulares podem causar patologias, e isso pode ser causado por dois mecanismos. Primeiro, as bactérias induzem a inflamação, e o resultado disso é a destruição dos tecidos no local da infecção. E segundo, as bactérias produzem toxinas que têm muitos efeitos patológicos. As toxinas podem ser endotoxinas, que são componentes da parede celular bacteriana. Elas podem ser chamadas de endossacarídeo e funcionam como potente ativador de macrófagos, células dendríacas e de células endoteliais. Também podem ser exotoxinas, que são secretadas pelas bactérias. Muitas delas são citotoxinas e outras causam doenças por vários mecanismos. Outras exotoxinas interferem nas funções celulares normais sem destruir as células. Agora, falando sobre a imunidade inata contra bactérias extracelulares, vale ressaltar que os principais mecanismos de imunidade inata contra bactérias extracelulares são a ativação do complemento, a fagocitose e a resposta inflamatória. Eu vou começar falando sobre a ativação do complemento. Os peptidoglicanos na parede celular das bactérias, grãos positivas, e os lipossacarídeos nas grãos negativas vão ativar o complemento da via alternativa. As bactérias que expressam manose na sua superfície podem se ligar à lactina de ligação amenose, que ativa o complemento pelas vias das lactinas. Um resultado da ativação do complemento é a opsonização e fagocitose aumentada de bactérias. Falando da ativação de fagócitos e inflamação, os fagócitos, que são neutrófilos e macrófagos, utilizam receptores de superfície, incluindo receptores de manose e receptores scavenger, para reconhecer as bactérias extracelulares. Aí eles utilizam receptores Fc e receptores de complemento para reconhecer bactérias opsonizadas, com anticorpos e proteínas de complemento. Os produtos microbianos ativam receptores do tipo TROL e vários citoplasmáticos e vários sensores citoplasmáticos em fagócitos e em outras células. Alguns desses receptores servem para promover a fagocitose dos micro-organismos, outros vão estimular as atividades microbicidas dos fagócitos, e outros ainda vão fazer os dois, tanto a fagocitose quanto a ativação dos fagócitos. As células dendríacas e fagócitos, que são ativados pelos micro-organismos, secretam citocinas que induzem a infiltração leucocitária nos locais de infecção. Já sobre a imunidade adaptativa ou a imunidade humoral contra bactérias extracelulares, ela é uma resposta imunológica muito importante contra esses micro-organismos. Ela funciona para bloquear a infecção, eliminar os micro-organismos e para neutralizar suas toxinas. As respostas dos anticorpos contra bactérias extracelulares, elas são direcionadas contra antígenos de parede celular e toxinas segregadas e associadas às células. Os mecanismos efetores que esses anticorpos utilizam para combater as infecções causadas
por essas bactérias extracelulares incluem neutralização, opsonização, opsonização e fagocitose e ativação do complemento. A neutralização ela é mediada pela alta afinidade de IgG, IgM e IgA. A opsonização é mediada por algumas subclasses de IgG e a ativação do complemento ela é iniciada pela produção de IgM e algumas subclasses de IgG. Os antígenos proteicos das bactérias extracelulares, eles também ativam células TCD4 auxiliares. Essas células, elas vão produzir citocinas que induzem a inflamação local. Aumentam também as atividades fagocíticas e microbicidas de macrófagos e neutrófilos, e além disso, elas também estimulam a produção de anticorpos. As respostas TH17, elas recrutam neutrófilos e monócitos, e isso vai fazer com que aconteça a inflamação local no local da infecção bacteriana. Além de tudo isso, as bactérias elas induzem respostas TH1 e o interferon gama, que é produzido por essa célula, ele ativa os macrófagos para que eles destruam os micro-organismos fagocitados. Essa citocina, ela também pode estimular a produção de anticorpos opsonizantes e a ligação ao complemento. Então, as principais consequências prejudiciais da resposta do hospedeiro contra as bactérias extracelulares são a inflamação e o choque séptico. As mesmas reações de neutrófilos e macrófagos que agem erradicando a infecção também causam danos teciduais através da produção local de espécies reativas de oxigênio e enzimas de lisossomos. Essas reações inflamatórias, elas geralmente são autolimitadas e controladas. O choque séptico é uma consequência patológica grave da infecção disseminada por algumas bactérias gram-negativas e também gram-positivas. É uma síndrome caracterizada pelo colapso circulatório e pela coagulação intravascular disseminada. Há alguma evidência de que a progressão desse choque esteja associada às respostas imunológicas defeituosas, talvez relacionada à supressão das células T, resultando em uma disseminação microbiana não controlada. Determinadas toxinas bacterianas estimulam todas as células T no indivíduo, que expressa genes para uma família particular de V-beta do receptor de células T. A sua importância reside na capacidade para ativar muitas células T com a produção subsequente de grandes quantidades de citocinas que podem causar uma síndrome inflamatória sistêmica. Uma complicação tardia da resposta imune humoral contra a infecção bacteriana pode ser a geração de anticorpos produtores de doenças. Os exemplos mais comuns, mais definidos, são duas sequelas raras de infecções estreptocócicas da garganta ou da pele, que se manifestam semanas ou mesmo meses após as infecções serem controladas, que é o caso da febre reumática e também a glomerulonefrite. As bactérias extracelulares, elas utilizam de alguns mecanismos que possibilitam elas de resistirem à imunidade inata. E esses mecanismos podem estar associados à virulência dessas bactérias. Por exemplo, as bactérias com cápsulas ricas em polissacarídeos, elas conseguem resistir à fagocitose. Então, isso torna elas muito mais virulentas do que as que não têm essa cápsula rica em polissacarídeos. Outro exemplo são as bactérias que têm resíduos de ácido ciálico em suas cápsulas. Elas conseguem inibir a ativação do complemento pela via alternativa. Um outro mecanismo utilizado por bactérias para evadir a imunidade humoral é a variação de antígenos de sua superfície. Imunidade contra bactérias intracelulares. Uma característica de bactérias intracelulares é a sua capacidade de sobreviver e de se replicar dentro de fagócitos. Uma vez que esses micro-organismos são capazes de encontrar brechas onde eles são inacessíveis a anticorpos circundantes, sua eliminação requer mecanismo de imunidade
mediada pela célula. Essas imunidades são a imunidade inata e a imunidade adaptativa. E agora eu vou falar sobre a imunidade inata. A resposta imune inata contra bactérias intracelulares é mediada principalmente por fagócitos e células naturais. Os fagócitos neutrófilos e macrófagos ingerem e tentam destruir esses micro-organismos, mas as bactérias intracelulares patogênicas são resistentes. Os produtos dessas bactérias são reconhecidos por TLR e por proteínas citoplasmáticas das famílias dos receptores do tipo NOD, resultando na ativação dos fagócitos. As bactérias intracelulares ativam as células NK por induzir a expressão de ligantes de ativação da célula. As células NK produzem a citocina interferon gama, que ativa os macrófagos e promove a morte da bactéria fagocitada. Assim, as células NK proporcionam uma defesa inicial contra esses micro-organismos, antes do desenvolvimento da imunidade adaptativa. No entanto, a imunidade inata, ela geralmente não elimina essas infecções, e a eliminação requer que a imunidade adaptativa faça um complemento mediando essa infecção por células. Imunidade adaptativa contra bactérias intracelulares. A principal resposta imunológica protetora contra bactérias intracelulares é o recrutamento e ativação de fagócitos mediados por células T, imunidade mediada por células. Então, as pessoas que possuem deficiência na imunidade por causa das células, como por exemplo as que têm AIDS, são totalmente sujeitas à infecção por bactérias intracelulares. Em 1950, a partir de estudos em camundongos, sobre a imunidade mediada por células, a bactéria intracelular Listeria monocytogenes ficou considerada como uma forma de imunidade que poderia ser transferida para outros filhotes, como células linfóides, que no caso são células de defesa do organismo. As células T, elas fornecem defesa contra infecções por dois tipos de reação. A primeira, ela é através das células CD4+, que é a célula linfócitos T auxiliar, que também são leucócitos, porque, na verdade, linfócitos são constituídos por leucócitos. Os leucócitos, eles atuam ativando e estimulando outros leucócitos a se multiplicarem e atacarem os antígenos. Eles vão ativar fagócitos através das ações ligantes de CD40, que é uma proteína coestimulatória encontrada nas células apresentadoras de antígeno, e FNY, que também é uma proteína. E isso daí vai resultar na morte de micro-organismos que são ingeridos e sobrevivem dentro do fagócito. A outra reação é por linfócitos T citotóxicos, que é CD8+, que vão destruir as células infectadas. Eles vão eliminar os micro-organismos que escaparam dos mecanismos de morte dos fagócitos, que foi da primeira. Células T CD4+, elas vão se diferenciar em efetoras, TH1, que é uma citocina, e expressam o ligante de CD40 e vão secretar IFNY. CD40 e FNY são proteínas estimulatórias, e esses dois estímulos vão ativar os macrófagos e induzir a produção de várias substâncias microbicidas. No caso dos camundongos, a proteína IFNY também estimula a produção de isótipos de anticorpos, que vão ativar o complemento e facilitar a bactéria para a fagocitose. Vai auxiliar também nas funções efetoras dos macrófagos. E nos seres humanos, os estímulos para a produção dos anticorpos não é bem estipulado, porque, por exemplo, indivíduos com mutações hereditárias em receptores para IFNY ou IL-12 são altamente sujeitos às infecções por microbactérias atípicas, que são consideradas as bactérias não tuberculosas. A ativação dos macrófagos, que ocorre em resposta aos micro-organismos intracelulares, é capaz de causar lesão tecidual. Então, os efetores da imunidade medido por células, na verdade, especificamente por células TCD4+, ativam os macrófagos e CD8+. Elas vão funcionar de forma cooperativa na defesa contra bactérias intracelulares.
A ativação dos macrófagos que ocorre em resposta aos micro-organismos intracelulares, ela é capaz de causar a lesão tecidual. E essa lesão vai poder ser o resultado de uma reação de hipersensibilidade do tipo tardia aos antígenos de proteína microbiana. A tuberculose é um exemplo de infecção por uma bactéria intracelular, em que a imunidade protetora e a hipersensibilidade patológica coexistem e a resposta do hospedeiro contribui significativamente para a patologia. Um fator muito importante, que é o do último tópico, é as diferenças entre indivíduos nos padrões de respostas das células T a micro-organismos intracelulares são determinantes importantes da progressão de doença e de evolução clínica. A invasão da resposta imunológica por bactérias intracelulares. As bactérias intracelulares, elas desenvolvem várias estratégias para resistir à eliminação pelos fagócitos. Duas delas é a inibição da formação do fagolisossomo e a inativação de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. A inibição da formação do fagolisossomo, que vai ser uma organela membranar que se forma quando um fagossomo se funde com o lisossomo. E após essa fusão, as partículas alimentares ou os agentes patogênicos contidos dentro do fagossoma são normalmente digeridos por enzimas contidas no lisossomo, escondendo assim, a partir dos mecanismos microbicidas dos lisossomos, a eliminação direta ou inativação de substâncias microbicidas, como as espécies reativas de oxigênio. O resultado de infecções por esses organismos vai depender de as células T estimuladas por mecanismos antimicrobianos de macrófagos ou a resistência à morte levarem à vantagem. A resistência à eliminação mediada por fagócitos também é a razão pela qual essas bactérias tendem a causar infecções crônicas que podem durar anos e muitas recorrentes após a cura aparente e são muito difíceis de eliminar. Esse foi nosso trabalho sobre resposta imune às bactérias.